Abias, a importância de permanecer fiel. Uma mensagem que vai transformar a sua fé. Olá, querido irmão e querida irmã em Cristo. Seja muito bem-vindo ao canal Cristo Renovo Diário. Antes de entrarmos nessa mensagem impactante, já quero pedir que você se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e deixe o seu like. Assim você nos ajuda a espalhar a palavra e levar o renovo de Deus para mais vidas. Hoje nós vamos mergulhar em uma história pouco falada, mas profundamente poderosa. A vida de Abias, rei de Judá, filho de Roboão. E o tema desta mensagem é a importância de permanecer fiel. Prepare o seu coração, porque esta palavra vai desafiar sua fé e mostrar que a verdadeira vitória não está na força dos homens, mas na fidelidade ao Senhor. A fidelidade é um dos valores mais preciosos diante de Deus. Desde o Gênesis até o Apocalipse, vemos que o Senhor sempre honrou aqueles que permaneceram fiéis. Ele não busca multidões, riquezas ou talentos extraordinários. Ele busca corações fiéis. E é exatamente isso que a vida de Abias nos ensina. Mesmo reinando por apenas 3 anos, ele marcou sua geração e deixou uma lição que atravessa séculos. A vitória pertence àqueles que permanecem fiéis ao Senhor. Em 2 Crônicas 13, Abias se levantou diante de um inimigo muito maior e declarou com ousadia: "Quanto a nós, o Senhor é o nosso Deus e nunca o deixamos." Essa frase não foi apenas uma declaração militar, mas uma confissão de fidelidade. E é sobre isso que vamos refletir hoje. O contexto histórico: Abias era filho de Roboão e neto de Salomão. Herdou um reino fragilizado pela divisão. Roboão, seu pai, havia cometido erros políticos que levaram ao rompimento entre Judá e Israel. Israel, sob o comando de Jeroboão, parecia mais forte, mais numeroso, mais estruturado. Jeroboão, para consolidar seu poder, afastou o povo da verdadeira adoração. Criou bezerros de ouro em Dan e Betel. Estabeleceu sacerdotes que não eram levitas. Adulterou o culto, corrompendo a fé. Judá, por outro lado, manteve o templo, os levitas e os sacrifícios. Havia erros, sim. Havia falhas, sim. Mas havia também um remanescente fiel. E é nesse cenário que Abias assume o trono. Ele não tinha números a seu favor. Israel possuía 800.000 soldados. Judá, apenas 400.000. Humanamente, não havia chances. Mas o que estava em jogo não era apenas uma guerra militar. Era uma batalha espiritual entre infidelidade e fidelidade. O sermão de Abias na guerra. Abias fez algo extraordinário. Antes de empunhar a espada, ele levantou a voz. Em 2 Crônicas 13, 4, 12, ele pregou diante do inimigo. Ele declarou: "Quanto a nós, o Senhor é o nosso Deus, e nunca o deixamos." Ele lembrou a aliança com Davi, denunciou a idolatria de Jeroboão, e destacou que em Judá ainda havia sacerdotes levitas e culto verdadeiro. Esse foi o grande diferencial: a fidelidade, a confiança da fidelidade. Quem é fiel tem autoridade espiritual. Quem é fiel pode se levantar diante de gigantes e declarar com ousadia: "Se Deus é por nós, quem será contra nós?" Romanos 8:31. A fidelidade gera confiança, a infidelidade gera medo. O contraste entre fidelidade e infidelidade. Israel, bezerros de ouro, sacerdotes falsos, culto adulterado. Judá, sacerdotes levitas, sacrifícios, altar verdadeiro. O ponto central não era quantidade, mas fidelidade. Assim é hoje. O mundo pode ter riquezas, tecnologia, números, mas se não tem fidelidade, não tem presença de Deus. O clamor que trouxe vitória a Jeroboão cercou Judá. Aos olhos humanos, não havia saída, mas Judá clamou ao Senhor. Os sacerdotes tocaram as trombetas, e Deus deu vitória. Israel perdeu 500.000 homens. Não foi pela espada de Abias, mas pela fidelidade que atraiu a intervenção divina. Jeremias 33:3. "Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes." A fidelidade em toda a Bíblia. Daniel permaneceu fiel em Babilônia e foi protegido na cova dos leões. José permaneceu fiel em meio às prisões e tentações e foi exaltado como governador.
Jesus permaneceu fiel até a cruz, e por isso recebeu o nome acima de todo nome. Jesus permaneceu fiel até a cruz, e por isso recebeu o nome acima de todo nome. A fidelidade é o que distingue os verdadeiros vencedores. Aplicações práticas para nós. 1. Vida espiritual. Ser fiel é não abandonar oração, palavra e comunhão. 2. Família. Ser fiel é honrar o casamento, amar os filhos, guardar princípios. 3. Trabalho. Ser fiel é ser íntegro mesmo em meio à corrupção. 4. Vida pessoal. Ser fiel é resistir às tentações, guardar olhos e coração. Permanecer fiel em Cristo Jesus, disse em João 15:5. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Permanecer fiel não é apenas resistir, é frutificar em Cristo. Apocalipse 2:10. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Reflexão final. Talvez você hoje se sinta como Abias, em desvantagem, cercado, carregando falhas do passado. Mas a mensagem é: permaneça fiel. A fidelidade abre portas que a força não abre. A fidelidade atrai o favor de Deus. 2 Crônicas 16:9. Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Conclusão. A vida de Abias nos ensina que Deus não precisa de muitos para vencer. Ele só precisa de fiéis. Seja fiel até o fim, porque a vitória pertence aos que permanecem fiéis. E se essa mensagem falou com você, não se esqueça de se inscrever agora mesmo aqui no canal Cristo Renovo Diário, deixar o seu like e compartilhar esta palavra com seus amigos e familiares. Assim, juntos, levaremos o Evangelho e renovaremos vidas através da fidelidade ao Senhor. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida e nunca se esqueça: ser fiel até a morte, e o Senhor te dará a coroa da vida.